Se eu não começar o vídeo assim, não sou eu, né? Isso aqui é uma maravilha. Eu fico só olhando essas nossas conversas. Tem que ter um lado bom disso, né, gente? Porque senão não é possível que seja só pra gente fazer coisa destrambelhada. Oi, gente. Eu sempre coloco um título no vídeo com a esperança de que eu consiga usar esse título como um trilho para a gente discorrer com alguma objetividade, se é que dá para eu sequer pronunciar essa palavra sem me sentir completamente sem o direito de falar nela, né? Mas vamos lá. Eu tenho tentado me dividir um pouco nas múltiplas questões que a libertação animal, a defesa dos direitos animais e o veganismo propõem, porque realmente é uma coisa tão ampla que eu me sinto sempre em falta. Quando eu escolho um tema para falar, eu me sinto sempre muito mais em falta do que se a gente não escolher nada, mas é que se a gente não coloca também, não propõe algum tema, algum título, fica muito mais difícil de localizar depois quando a gente quiser, sei lá, ter alguma sugestão, enfim. Então, o que acontece? Às vezes a gente esquece que a gente não está falando só para veganos, que a nossa intenção não é bater papo e juntar um clã, uma cúpula, né, de pessoas que acreditem na mesma proposta, especialmente porque uma coisa a gente já sabe de saída: defesa de direitos animais não é um estilo de vida. Mesmo que isso acabe fazendo com que a gente se coloque parte, né, como parte da natureza, respeitando ecologia, mesmo falando que isso vai acabar nos moldando na sociedade com algumas características, né? Uma pessoa que defende os direitos animais, ela vai visitar, vai fazer uma viagem, ela não vai usar camelo, ela não vai tirar foto com um animal drogado em zoológico, ela não vai visitar aquários, ela não vai jogar latinha na praia, na montanha, ela não vai caçar animais, e isso vai moldando. Então, como é também o jeito de se expressar das pessoas que defendem a natureza? Bom, a gente já sabe também que não é, ou pelo menos não deveria ser, de uma maneira displicente, de uma maneira irresponsável. Ela vai procurar alguns argumentos que há em base para que ela não seja só aquela pessoa que fala: nossa, cuide da natureza, não pise aqui, não pise ali. Então ela acaba tendo também algumas um estudo dentro disso. Enfim, é claro que tudo em nós acaba ficando aderindo, né, uma característica. O modo de vestir, nós não usamos couro, nós não usamos nada que venha da exploração animal, nós não nos alimentamos com alimentos animalizados, alimentos que tenham insumos vindo da exploração e morte de animais. Então, no contexto geral, é claro que a gente fica com uma carinha, né, que lembra tudo isso. Você nunca vai encontrar um vegano, uma pessoa que defende os direitos animais usando um chapéu de couro, uma jaqueta de couro, uma bota de couro, um casaco de pele, pelo contrário. E aí, com o tempo, esses dias eu vi um meme que foi muito legal. O cara falava assim: veganos é mais ou menos como adultos. Primeiro você os odeia, depois você se torna um e percebe que eles sempre estiveram certos. Eles estavam certos o tempo todo. E é mais ou menos isso. Só quando as pessoas aderem a essa percepção que defende uma ética, uma postura coerente, uma postura altruísta, generosa, é que elas começam a entender que a gente acaba adquirindo mesmo um perfil, digamos assim. E aí, na falta de palavra mais adequada, muita gente acaba falando: é um estilo de vida. Bom, mas aí o que é que eu acho que aconteceu de uma maneira muito complicada? Oi, Lica, tudo bem? Valéria, bem-vindos todos. O que é que eu acho que aconteceu ruim? É que, com o tempo, o fato das pessoas serem
um contingente muito grande no mundo e cada um ter um gosto e cada um colocar os seus valores em prática na sua vida, fez com que as pessoas se reúnam em grupos que falem a mesma língua. Isso é natural, né? Ser humano, somos gregários, aí em sendo gregários nós vamos precisar de duas coisas para nos relacionar: a confiança, como eu já disse outras vezes, e a afinidade, porque de um jeito ou de outra, uma sempre vai andar de mão dada com a outra. Quando o pneu da confiança fura, às vezes a gente é obrigado a recorrer ao step que fica rodando ad eternum aí, só da afinidade. Mas o que acontece é que quando se junta em clubinho, em grupinho, a gente também se separa. O que as pessoas não têm entendido ultimamente é que quando a gente se junta dessa maneira, a gente está promovendo muito mais uma cisão, uma separação do que uma união em si. Porque a união que encerra meia dúzia de pessoas, meia dúzia é um modo de dizer, né? Mas quando encerra uma minoria muito grande, ela acaba agindo de uma maneira muito imatura, adolescente, violenta, briguenta, e aí começa a formar as hierarquias, as tentativas de hegemonia, como eu sempre digo, que é a imposição gratuita de um pensamento sobre outro sem a necessidade de uma argumentação plausível. E aí, no meio dessa maluquice toda, começou a surgir as facções. Essas facções nos separa não apenas uns dos outros dentro do movimento, impede o desenvolvimento da proposta de abolição, de libertação dos animais, de respeito, como ela cria um afastamento gigantesco das pessoas que desconhecem por absoluto a causa abolicionista ou vegana. Isso é péssimo, isso é contraproducente, porque além de não conseguir convencer todo mundo, produzir grandes coisas, a própria imposição desse tipo de postura, ela impede que a gente mesmo, que já sabe o que é o veganismo, que já entendeu que tem que libertar os animais, impede que nós mesmos também consigamos produzir algo em prol dessa causa. Olha que coisa horrorosa que é. Porque daí começa assim. Primeiro que alguém se tocou em algum momento, um grupo de pessoas se tocou que não fazia sentido ficar massacrando os animais o tempo todo e para tudo. Essas pessoas chegaram a um consenso e falaram: e se a gente resolver agora parar de fazer isso? Mas daí o que a gente vai fazer? Precisa chamar alguma coisa, já tem que botar nome. Aí bota nome, aí tá bom, então somos os veganos. Aí tá bom, os veganos, aí pronto, aí danou tudo, porque aí é os veganos, os novos veganos, os pós-veganos, aí é o abolicionista versus o bem-estarista, aí também tem aquele que é o poser, aí tem o outro que é aquele pé no chão, aí tem um que é o resgatista, porque agora também tem mais esse termo, porque é mais um ismo dentro do movimento, quando na verdade o ideal eu não gosto de falar porque a gente vai entrar em ideologia, né? Ideal é uma coisa que nunca acontece inteira, né? Mas assim, o que seria adequado para que a gente conseguisse promover de fato essa abolição, essa libertação que a gente tanto fala, seria a gente entender que isso deveria ser fluido, como respirar. É uma conscientização de simplesmente entender que não faz sentido explorar um ser vivo, um ser que quer viver, um ser que demonstra isso claramente, que nós já somos capazes de ler isso, independente de daqui não sei quantos mil anos a gente acabar descobrindo que a alface também quer viver, ótimo, mas por enquanto a leitura óbvia e clara é que os animais querem viver e manifestam isso de uma maneira absolutamente inteligível até para nós, que nos julgamos o suprassumo do universo, o filhinho do papai das galáxias. Nós já conseguimos ler isso de uma maneira flagrante. Então, qual a necessidade de recorrer agora a alguma estupidez para pensar, mas aí vai que as pedras também querem. Olha, quando você provar que as pedras também querem, que elas também têm direito, ótimo, a gente pega agora as pedras. Mas agora a gente já consegue ler que os animais querem, desejam e tem toda uma estrutura para viver.
viver suas próprias vidas com seus próprios sentidos. Uma vez um amigo do meu filho perguntou para ele assim, mas se o porco não servir pra gente comer, ele serve pra quê então? Tipo, e tu? Se tu não servir para ser devorado, serve pra quê então? Ué, ele tem os próprios propósitos. Então, assim, a gente deveria usar esse movimento em prol da libertação e da abolição para deixar claro e de forma consciente, fluida, fluente, natural, que os animais têm direito à vida, liberdade, integridade, dignidade. Ótimo. E agora, nós vamos fazer isso como? Porque o mundo vai ter que virar do avesso. Bom, agora a gente vai primeiro praticar na própria vida. Isso, ótimo, é o que os veganos fazem, a gente pratica na própria vida. E agora a parte mais difícil, que é transmitir esse pensamento às outras pessoas. De que maneira, se elas não querem ouvir? Bom, de todas as maneiras boas que a gente encontrar, de todas as maneiras pacíficas que a gente encontrar. E nós temos gente talentosa em todos os setores da vida, da sociedade. Temos veganos em todos os setores da sociedade. Temos veganos advogados, temos veganos engenheiros, marqueteiros, publicitários, professores, temos artistas, temos veganos médicos, cientistas, agricultores, vendedores, comerciantes. Então, cada um fazendo o seu, sem inventar, porque inventaram tanto ismo que inventaram a corregedoria vegana, a corregedoria abolicionista, mas inventaram uma polícia tão chata, tão insuportável, que a gente criou uma antipatia diante da sociedade, a ponto de agora a gente ter lá um grande receio de se apresentar como vegano ou não, sob pena de falar, nem falo contigo então, bom dia, você é o quê? Vegano? Não, então tchau, não quero nem ouvir falar. Essa antipatia, ela é contraproducente, porque ela dificulta a nossa penetração na sociedade. Ela dificulta a penetração do movimento, da ideia de liberdade, de libertação. Porque se a gente perguntar para as pessoas, de modo geral, você que está me ouvindo agora e que não é vegano e nem nunca considerou a possibilidade de se tornar um, se tu chega num grupo e essas pessoas vão dar uma batida, digamos que essa pessoa que não é vegana e não considerou ser, considere, por curiosidade, ou seja lá por que for, ela considere, quando ela chegar e ela tomar uma batida, tipo, eu quero ver o que você tem aí, quem você é, de onde você vem, quem é a tua família, o que tu faz desde que é criança, de onde vem essa história, e esse cheiro tá vindo de onde? A antipatia vai blindar essa pessoa, vai blindar. E aí as pessoas já veem, não, mas a gente não pode folgar, porque se a gente der moleza, aí eles vão, olha só, a gente não tá dando nada, o veganismo não é nosso. O veganismo não é nosso. Aí quando você começa a tentar conceituar para conseguir se localizar dentro da sociedade e não tem nenhum cuidado em fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira civilizada, de uma maneira com alguma ternura, quando parece que vira um movimento vingativo. Parece até que quando a gente chega para uma pessoa que não entende de veganismo e fala eu sou vegano, a gente já está passando para ela um roteiro do que a gente acha que ela é. Estúpida, idiota, imbecil, burra, desinformada, insensível, psicopata, louca. Ou ela pode ser tudo isso quando ela escolher. Mas antes dela falar bacon é vida, alface sente dor, Deus fez os animais para isso mesmo, e Jesus comia peixe, e onde é que vão pôr os bois se a gente libertar? Antes dela fazer isso e começar a provocar, eu acho que não tem necessidade da gente chegar distribuindo etiqueta para colar na cara das pessoas, porque essa adesão faz falta, não é para nós. É pros animais. Não, eu não quero me tornar popularzinha. Eu não tô nem aí se eu vou ser gostada ou se vão me chamar de qualquer impropério por aí. Mas eu preciso ter uma responsabilidade com a causa que eu defendo, que é a defesa dos direitos animais. Se eu jogar toda a minha apresentação, a minha reputação no olho do lixo, eu não estou jogando a minha reputação no lixo. Eu estou jogando vidas e vidas e vidas de animais que poderiam ser salvas caso eu fosse mais responsável.
Então, ficar policiando o trabalho do outro, acusando o outro, como aconteceu com uma parceira nossa recentemente. Uma pessoa completamente destrambelhada foi para as redes sociais fazer acusações loucas, colocar em questão a idoneidade, a legitimidade de uma ação que estava sendo feita, por sinal, com muita força, com muita dedicação. Porque vocês estão roubando, começa a se acusar o outro de ser ladrão. Gente, são acusações muito sérias. Essas acusações penetram na vida das pessoas como um todo. Não é uma pessoa que tu tem uma rusga, tem uma picuinha, tem uma inveja, tem sei lá o que diabo. Vai lá resolver com essa pessoa. Não, você pega a causa da pessoa, tu coloca tudo em questão. Aí faz a família da pessoa se desestruturar, bota tudo a perder, calúnia, difamação, sem nenhuma responsabilidade. Qualquer maluco faz isso e ninguém se dá o trabalho de checar. Isso causa seríssimos problemas. Sérios problemas. Parece que tá todo mundo agindo que nem um bando de doido adolescente, sabe? E hoje todo mundo tem uma certa liberdade de expressão, né? Que bom que a gente tem. Agora, que triste usar essa liberdade, essa parca liberdade que nós temos, que é parca mesmo, cada vez mais parca, para fazer um desserviço para aquilo que tu diz que cuida. Sabe, uma loucura. Aí eu vou só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Então, o que acontece? A gente está atravessando um momento em que tá tudo girando, né? Os conceitos, essa necessidade de rotular, essa necessidade de colocar um nome, de colocar... Aí, pronto, a polícia vegana começa. Isso não é vegano. Você não é vegano. Seu pai não é vegano de verdade. Ah, mas não é vegano. Gente, isso tá chato. Antes de qualquer coisa, tá chato. Tá chato porque, assim, se a ideia é defender os direitos de vida, liberdade, integridade, dignidade, que são direitos extremamente básicos dos animais, né, de seres que não têm voz para se defender, que estão aí engaiolados, explorados das mais diversas formas, sendo torturados, sendo massacrados, sendo dizimados, inclusive, da face da terra. Eles ficarem esperando a gente definir qual é o nome do movimento, isso me dá vergonha, porque se a gente sair do umbigo e for olhar isso de fora, a gente vai sentir só vergonha. Imagina, assim, uma empresa que precisa organizar a alimentação do mundo, né? Ou, sei lá, a água do mundo. E aí a gente olhar para as pessoas que estão lá dentro, todo mundo paramentado, um tá de terno, o outro se preocupou em arrumar a gravata, o outro cortou o cabelo, se ajeitou, ficou com cara de empresário, ficou com cara de pessoa do mundo dos negócios, business, né? E aí eles ficam numa mesa eternamente discutindo o nome da empresa e quem é que tem mais cara com o nome da empresa. Pensem nisso. Pensem numa reunião assim. Imagine se a gente assistisse um filme. O mundo esperando água, as pessoas morrendo de sede. E aí os capos, né, da história estão lá em volta numa reunião. Aí eu falo assim, não, mas essa sua camiseta, ela não dá certo com essa causa que a gente está seguindo. E ficasse discutindo essa merda a perder de vista. Enquanto isso, o massacre indo muito bem, obrigada. Enquanto isso, os frigoríficos indo muito bem, obrigada. E aí o povo discutindo, você não é vegano. Ah, mas isso não é vegano. Isso não é abolicionista. Isso não é abolicionista, isso é bem-estarista. Ah, mas isso não é assim... Eu já fiz vídeo dizendo, faz o seu, porque é o que eu diria para os meus filhos. Eles entram de vez em quando nos fights aqui. Porque eu fiz não sei o que, eu limpei não sei o que, eu arrumei, eu cuidei de tal bichinho, eu fiz tal coisa e ele não fez nada. Fala, olha, faz o seu, caramba. Porque senão toda hora tudo para decidir quem é que se chama fulano de tal, quem é que se chama vegano, quem se chama bem-estarista, ovo-lacto, o outro é peixetariano, aí o outro não sei o que lá. Tudo isso para definir se a gente salva ou não salva o animal.
Aí começam as bilhões de polêmicas. Compra, não compra, paga ou não paga, cuida, não cuida, faz vaquinha, não faz vaquinha. Fulano fez vaquinha, mas tá mentindo. O outro falou que resgatou, mas não resgatou. O outro só foi e tirou selfie na frente do bicho, não era, ele nem cuidou, fui eu que limpei o cocô. Aí o outro, não, porque eu fiz uma vaquinha e ninguém me ajudou, e onde estão os veganos? Aí um comprou coxinha de jaca, o outro não compra coxinha, um vai pra fila do não sei o que, o outro não ajuda. Aí os onívoros são isso. Gente, essa discussão é contraproducente. Isso não leva a lugar nenhum. Sabe, isso é uma organização de cúpula, deveria acontecer de uma maneira minimamente mais inteligente dentro das cúpulas e não deixar essa vergonha vazar. Porque o que a gente tá até hoje, eu já tô fazendo vídeos pra gente conversar há um tempão e até agora eu não consegui conversar com os onívoros, com os carnistas, com as pessoas que não são veganas ou não são abolicionistas. Por quê? Porque isso que eu tô falando aqui, pra eles, é grego. É a hora que a gente começa, porque até agora a gente só tentou conversar uns com os outros, mas a hora que realmente a gente resolver as nossas pendenguinhas aqui, a gente tinha que falar com quem não sabe o que é veganismo. Como eu tenho feito algumas conversas muito informais, muito simples, muita gente teve a liberdade, se sentiu à vontade para me perguntar a respeito de veganismo. Porque talvez tiveram a sensação de que eu não ia socar. Mesmo assim, muitos falaram assim, Nana, desculpa a ignorância, é que eu não sei direito o que é veganismo. Depois disso, pode ser que elas decidam comer carne. Depois disso, pode ser que elas decidam que elas querem continuar vestindo casaco de pele, que elas querem continuar indo no zoológico, que elas querem continuar montando o cavalo até eles caírem no calor, que elas querem continuar abandonando o animal depois disso. Mas, por enquanto, a gente nem disse a que veio ainda e já tá tretando. Entendeu? Tô louca pra fazer um vídeo com o Bruno, porque ele é o comprador da casa. E aí, esses dias a gente tava falando sobre a questão dos produtos, né? Como que é chegar no mercado e ter que ficar horas no mercado lendo rótulo, ou descobrindo que é produto que pode comprar, que não vai colaborar com a exploração animal e tal. E eu acho que a gente ainda tem que chegar um momento para falar sobre isso. Ariane Marcinari montou um canal fofíssimo, Beleza e Liberdade, né, Bruno? Beleza e Liberdade, eu falei? Beleza e Liberdade, Beleza e Libertação, uma coisa assim, mas acho que é Beleza e Liberdade. E ela fez até um cartão lindíssimo. Eu quero agradecer profundamente por as pessoas começarem a ter força de vontade e coragem para entrar no movimento e darem a sua contribuição. E já vou dizer, Ariane Marcinari, assim como eu falei para Bruna Contideva, assim como eu falo para todas as pessoas que colaboram com a causa de uma maneira mais atuante, né, mais pontual, não desistam, por favor, porque o que vocês mais vão ver são os vigilantes do peso, a polícia vegana dizendo que aquilo que você está falando não presta. Não se preocupem com isso, sigam, por favor, sigam. Porque é isso mesmo. Quando você não tá fazendo nada, você é chamado só de carnista. Pronto, aí eles ficam lá no grupo xingando os carnistas, brigando e falando com eles mesmos, que os carnistas mesmo, estão nem aí pra gente. De vez em quando tem um besta ou outro que entra na postagem e provoca todo mundo, solta uma bomba, uma granada sem pino e aí sai correndo xingando a gente e acabou. Mas a maioria esmagadora das pessoas nem sabe o que é. Então eles estão lá fazendo uso dos bacon dele, dos bichos mortos, cadáveres de todo tipo e nem tomam ciência. Agora, quando a pessoa resolve que ela vai começar, aí ela vai ter muito problema. Porque aí ela vai ser xingada na cara. Quando ela entrar para um grupo pedindo uma informação, dizendo que está tendo dificuldade, ela vai apanhar que nem sei dizer o quê. Porque não pode errar, que não pode fazer nada errado. Aí ela vai começar a formular argumentos contra o movimento abolicionista e ela vai formular alguns argumentos que dificilmente são bons, mas certamente são violentos o suficiente para nos abater. Então, isso eu queria deixar bem claro. Quando a pessoa tenta entrar no movimento, mesmo que seja por curiosidade, anyway, não importa por que alguém entra no movimento vegano. Se ela entra porque ela gostava de gatinho e cachorrinho e ela começou a pensar que talvez ela também deva gostar de porquinho e vaquinha.
se é porque ela queria ficar mais bonita, mais jovem e normalmente a alimentação vegana e uma vida em coerência com a natureza promove isso mesmo, deixa as pessoas com uma jovialidade, com não importa se ela quis se tornar vegana porque ela acha que vai se tornar mais bonita. Vai ter gente que vai falar, pra mim não adianta. Pra mim não adianta, só adianta se for por ética. Olha, meu amor, mas não é pra você pra adiantar, meu bem. É pros animais. E eles não vão falar, eu não quero ser salvo por alguém que entrou no movimento abolicionista porque queria ficar com saúde e beleza. Eu não quero, pode me deixar morrer aqui. Me deixa aqui o Beagle no laboratório aspirando fumaça de cigarro, remédio e tudo. Não me salve, me deixe morrer. Eu quero morrer aqui explorado. Você quem é você? Você é de linhagem vegana? Há quantos anos você faz resgate? Você já fez algum texto? Você é doutor, é filósofo? Quem você é? Se você não é filósofo, não é doutor, não é pós-graduado, não é mestre, não tem credenciais, nunca resgatou um animal na rua, não mora com nenhum animal, não tem um santuário, não tem uma ONG, não tem todos os recibos de todos os veterinários que você levou o seu gato. Então, me deixe morrer aqui em paz, porque eu não quero ser salvo. Não é assim. Entendeu? Dane-se você, vegano, que acha que a pessoa não pode se aproximar do veganismo porque ela quer ter uma vida mais conectada com a natureza. Não interessa isso. Essa consciência precisa acontecer no mundo. O que precisa acontecer é que de um jeito ou de outro, e de todos os jeitos de preferência e de todos os lados, venha a informação ética para nossa cabeça de que explorar, torturar, escravizar e matar animais é errado. Ponto. Assim como a gente sabe que estupro é errado. E ninguém vem dizer que não adianta, porque sempre vai ter estupradores. Então não adianta a gente ficar fazendo isso. Primeiro a gente tem que escrever um texto, a gente tem que escrever um livro, um legado gigantesco filosófico, dizendo que não pode estuprar criancinhas, velhinhas, mulheres, meninos, não pode haver estupro. Quando a terra inteira acreditar nisso e entender isso, e todos os estupradores falarem, tá certo, eu vou cometer harakiri, ou então eu vou dar um nó no meu pinto e nunca mais eu vou estuprar ninguém, aí sim a gente começa a libertar as criancinhas estupradas, as mulheres violentadas na África, no Oriente Médio e aqui na esquina. A gente não vai fazer isso. A gente não vai esperar esse momento Shangri-La. A gente vai lutar por ele todos os dias. A cada vez que eu incentivar o meu filho e a cada vez que eu incentivar o amigo do meu filho, a cada vez que eu disser alguma coisa numa conversa informal como essa, com o celular despencando, com gente passando atrás, com um bicho gritando, cada vez que a gente tornar isso uma coisa natural, a gente vai conseguir fazer desabrochar um pouco mais a noção de liberdade. A gente não vai esperar todo mundo se conscientizar para lutar por isso na prática. É tudo junto ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sabe? Assim como é a vida. A gente come, a gente toma banho, a gente passeia, a gente festeja, a gente chora, vai num velório de alguém que morre, vai na maternidade visitar alguém que nasce, a gente descobre uma espiritualidade mais avançada, estuda sobre ela, pratica, descobre que não estava tão boa assim, descobre outra, pratica de novo, descobre que é melhor um pouquinho. A gente estuda, a gente faz uma profissão, descobre que aquilo não estava legal, tenta outra, come uma coisa, fica com dor de barriga, não come mais, vai comer outra. É assim que é a vida. É desse jeito. Ninguém vai esperar o mundo virar Shangri-La. Mas é só conscientizar que adianta. Mas tudo é conscientizar, porque as nossas ações são conscientizadoras. As nossas ações são exemplares, são referenciadoras, são inspiradoras. Então, todas as nossas ações são consciência, são conscientizações. Não faz sentido falar, não, mas é só a parte da teoria que é importante, o outro não, é só a prática que é importante. Não, é porque eu não sou um corpo, eu sou um conjunto de agregados. O meu coração não pode bater sem pulmão e o meu pulmão também não vai fazer nada sem um coração bombeando sangue. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de tomar um ensinamento esse final de semana, num templo Novos Kadampas, que é o que a gente frequenta, o budismo, e
professor, né, o monge, falou uma coisa maravilhosa. Já tinha ouvido em outro momento, mas hoje me caiu muito bem. Ele dizia assim, a prática teórica, digamos assim, e a prática, né, da ação é como uma pista e um avião. Uma pista maravilhosa, quer dizer, uma pista impecável, um aeroporto assim incrível, que seria a nossa parte teórica, ela não serve para nada se você não tem um avião. E um avião atolado no meio da floresta também não serve para nada, porque tu não consegue tirar ele do chão. Então, é pra gente unir as duas coisas, e eu sei que eu tô chovendo no molhado, porque eu tô falando coisa que a gente já aprendeu há muito tempo. O problema é a dificuldade de fazer essa aplicação quando chega a nossa hora, né? Ficar nessa hierarquia desnecessária, nessa guerra de poder insuportável e abandonando o cerne da questão. A gente precisa aprender a unir essas coisas para daqui a pouco a gente começar a falar com quem não é da causa, quem já não sabe ainda sobre a causa. A gente começa a falar para quem está fora fazendo seus churrascos de cadáver. A gente vai precisar falar para as pessoas que compram todos os produtos de origem animal sem se dar conta. A gente vai precisar falar com as mães que educam crianças, dizendo para elas que elas são obrigadas a comer e viver de restos de animais mortos. Mas quando é que a gente vai poder falar com essas pessoas? E eu fico me perguntando aqui, quando é que a gente vai poder falar com essas pessoas formalmente? Quando a gente parar de ficar ocupado o tempo todo com essas picuinhas desnecessárias. Quando a gente puder parar um pouquinho, pelo menos dar um tempo, equilibrar, aí quem sabe a gente vai poder fazer resgates sem ficar com medo. Porque hoje todo mundo que vai fazer um resgate está com medo. O que vocês, veganos puristas do fim do mundo, conseguiram conquistar? Quando eu falo de purismo, eu não tô falando de convicção e de inteireza, tá? Eu tô falando de chatice, eu tô falando de carolice, eu tô falando daquelas velhinhas igrejeiras lá do Jorge Amado, sabe? Dessas velhinhas que vão pra igreja reparar, olha, ela tá aqui agora, mas ela tava lá passeando e falando com aquele moço, puxando a saia do vestido, mostrando o joelho. Ela não é católica, ela não é cristã, ela não acredita em Deus, porque ela sabe essa coisa, essa carolice, essa coisa de futriqueira, de fuxiqueira do além? É isso que tem uma galera se comportando assim, vigiando a ação do outro para infernizar. Agora, eu recebi um bombardeio de perguntas de pessoas assim, Nana, então não é certo a gente resgatar animal? Bom, a pessoa já não tá com muita vontade, ela já não quer sujar o carro dela, ela já vai ter que brigar com o marido, porque o marido já falou, o cachorro roeu, você sujou o meu carro, você pôs o cachorro pra fazer xixi dentro de casa, ela já não tá com vontade nem de fazer um resgate de um cachorro. Aí ela ouve alguém dizendo que resgate é uma desgraça. Pô, é tudo que ela precisa para não fazer nunca mais nada. E isso daí é bom? Isso eu fico bem pensando. Eu fico pensando mesmo se um bezerro que foi salvo do abate, se ele pudesse falar alguma coisa com aquele olhinho que chorou no colo da parceira, ele diria assim, não vem me salvar não, hein? Não vem me salvar não, que você não é PhD. Você é PhD? Se não é PhD, nem me salva. Se não for para me salvar com um textão de 1000 laudas, nem me salva. Eu queria ver isso aí, seria falar isso. É claro que eu não incentivo ações irresponsáveis. É claro que eu não incentivo resgates descabeçados, destrambelhados, que pegam uma manada e quer enfiar na sala de visitas. É claro que eu não incentivo isso. Eu mesma faço os meus resgates e respondo por eles. Quem bota comida 2 vezes por dia, limpa viveiro e cuida, eu e minha família que faz isso. Eu não fico mesmo mobilizando o mundo todo, não. Agora, uma ação bem feita e consciente faz com que as pessoas parem para olhar e despertem se elas têm um potencial. Você não sabe se dentro das pessoas que estão passando na rua tem um potencial de olhar e falar assim, nossa, tanta gente mobilizada por causa de um boi. Ai, que besteira! Que besteira. Ué, será que é besteira mesmo? Ué, mas será? Será? Porque é muito engraçado, né? Parece que a pessoa tem um pouco de constrangimento. Ela precisa de tanta pompa para se dizer defensor. Tem que ter um aval de alguém dizendo que ela não é uma idiota,
né? Porque é tanto medo de ser idiota, né? É um medão de ser idiota que se fala assim, nossa, mas eu tô parada aqui salvando um bicho, ai, vão me chamar de bobo. Deixa eu ver se eu tenho como fazer com que isso se torne algo muito avalizado, né? Eu tenho que falar que eu estudei em Harvard, que eu estudei em Cambridge, eu tenho que dizer que eu tenho lá 1000 cursos. Quem você pensa que eu sou? Eu estou resgatando esse animal, mas eu sou fulano de tal Orleans e Bragança. Antes disso, eu não aceito. Agora, catar o gatinho que tá morrendo em cima do teto, o passarinho que despencou do ninho, e depois ficar lá estudando, pesquisando qual é a maneira de restabelecer ele, colocar de novo na natureza e tudo mais, daí não, isso aí pode me colocar num lugar que... E os meus diplomas? O que eu faço com eles? Eu vou ser desmerecido, vão me chamar de tolo. É isso que eu acho. A gente precisa parar, sai desse pedestal, desce desse pedestal. O que nós somos? Somos pessoas comuns dentro das suas próprias habilidades, das suas características e singularidades, tentando cumprir um papel minimamente responsável dentro da sociedade. Só isso que nós somos. Aí alguém fala assim, mas o que é o veganismo? Nana, quem são os veganos? As pessoas não sabem. Aí eu vou falar, veganos são pessoas que defendem a ética. Não, essas pessoas não querem ser isso, elas não querem ser aquilo, elas defendem a ética, a moralidade. Aí eu começo a citar um monte de termo, aí eu cito lá uns nomes muito próprios de quem é o teórico, né? Eu adoro teoria, mas eu sei, a gente é chato pra caramba. É um tal de, não, porque tem o blá 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 junto com costurado com não sei. E aí, a gente é obrigado a olhar um blog no Facebook, onde uma pessoa que eu tive a oportunidade de ver, começa a falar assim, vocês são elitistas, porque vocês se posicionam assim. Aí a gente insiste em falar, para de usar desculpa para não querer ser correto, de cumprir a sua obrigação. Aí a pessoa fala assim, mas vocês usam o vocabulário mais inacessível que tem, vocês gostam de se posicionar de uma maneira que é meia dúzia que vai conseguir entender, o resto não vai conseguir, quem conseguir não vai ter tempo, e vocês se posicionam dessa maneira dentro da causa e querem que a gente fale o quê? Que vocês são o quê? Acessíveis? Porque isso não estamos sendo mesmo. Não estamos sendo acessíveis nem nada. A gente está sendo chato, petulante, insolente, um bando de gente difícil, complicada. Quando, na verdade, a gente podia fazer isso da mesma maneira, tão bem quanto ou melhor, se a gente estivesse simplificando as coisas. Eu estou com muita vontade de falar para os não veganos. Estou com muita vontade de conversar com os não veganos. Estou querendo me dispor. Retornei do meu retiro agora com bastante intenção de falar para quem não sabe, porque tem cacique demais para pouco índio, sabe? Tá cheio só tem chefe, tá lotado de chefe. Todo mundo montou um canal, todo mundo montou um blog, todo mundo montou uma página, todo mundo montou um grupo e é fulano que só as informações que estão ali dentro que são triadas, perfeitas e irretocáveis. E aí quem chega quicando, tomando porrada de todo lado, e eu tô com vontade de me dispor a falar pros civis. Não tô com vontade de falar pros militares, eu tô enjoada, cansada. Então, assim, claro, as pessoas que seguem e acompanham o meu trabalho e sabem da minha disposição de fortalecer os nossos argumentos, de falar assim, como que a gente pode se unir para fazer ações efetivas, né? Já que a gente vai precisar. Não dá para pegar as pessoas na rua que não sabem o que é veganismo e montar um ato, por exemplo, de protesto, porque elas vão precisar aprender primeiro algumas coisas, né? Os paranauêzinhos do negócio lá. Não dá pra gente mobilizar um grupo que não sabe o que é veganismo para montar uma performance, um ato de protesto, um texto orientador, né? Falar sobre as ações que já estão estrategicamente pensadas, né? Não dá. Mas, fora isso, eu não quero mais falar para veganos, tá? Não quero mesmo, não quero. Só quem está engajado e está afim, gosta do trabalho que a gente tem feito aqui, dessa interlocução que a gente tem criado, e aí a gente se acompanhar, porque uma coisa já me parece certa, é que o meu nome vai parar em algum grupo da polícia vegana, dizendo que eu não sou, que eu não sou isso, daí eu vou descobrir o que eu sou só quando eles falarem, porque eu mesma não sei. Eu não sei o que eu sou. Eu não tô querendo rótulo pra mim, eu não quero um papel, assim, eu já tenho nome, RG, CPF, carteira de motorista, eu já tenho uma casa, um endereço,
né? Eu já tenho um marido, 2 filhos humanos, mais de 20 filhos animais, não humanos, que a gente faz questão de tratar com tantos direitos quanto. Eu já tenho tudo isso, então eu não estou precisando de uma identidade. Eu não vim para o veganismo para fazer vídeo, para deixar de cuidar da minha casa, cuidar de coisas minhas, renunciar a grana, renunciar a um monte de coisa para querer um nome. Eu não preciso disso. Eu já tenho uma profissão, eu tenho algumas habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida, e se eu quisesse isso, eu estava atrás da minha profissão, eu estava nos palcos, dançando, cantando, rodando, pintando. Eu não vim para a causa abolicionista, para o veganismo, ou seja lá que nome que precise ter, que faz me lembrar Marcelo Marmelo Martelo, aquele garotinho da história que queria trocar os nomes das coisas. Me faz lembrar mais ainda a Emília, do Monteiro Lobato, que é com quem eu me identifiquei muito mais, porque ela queria recriar o mundo, ela queria criar coisas no mundo, trocar nomes das coisas, e é isso. Eu não vim para essa causa, defender animais, para querer um nome, um rótulo, nem nada. Eu só faço isso na medida do que seja indispensável para eu conseguir disseminar o meu trabalho, só para isso. Por isso eu coloco vegana é a mãe, e coloquei lá que mãe deveria se preocupar com todos os filhos e com as mães de todas as raças e cores e espécies e tudo mais. Mas de verdade eu não sinto necessidade nenhuma. Se amanhã vier a minha irmã, por exemplo, que acha que ser mãe é levar as filhas para fazer escova no cabelo toda semana no salão e gastar uma fortuna e dar uma festa de aniversário cabulosa de cara lá, se ela quiser dizer, não, você não é mãe, mãe sou eu, aí pronto, ai, derreti. O que eu faço agora? Eu não sou mais mãe, porque a minha irmã disse que para ser mãe precisa fazer escova progressiva na cabeça das filhas toda semana. E eu com isso, eu vou deixar de ser mãe por isso? Eu sou a mãe que eu sou, que eu consigo ser. Então, assim, eu sou a vegana abolicionista que eu acredito que eu posso e sei ser. Agora, o que vai parar nos grupos por aí dizendo que eu não sou vegana, que eu não sou abolicionista, que eu não sei, porque eu faço resgate, porque eu acho que as pessoas precisam mesmo fazer resgate de boi, de porco, de vaca, de peixe voador, tô nem aí para isso. Eu vou falar com não veganos agora. A minha conversa agora é com os não veganos. É com as mamães que acham que os filhos não vão conseguir sobreviver e vão ficar com o osso mole e vai cair o nariz se não comer carne. Com as crianças que querem se tornar abolicionistas e respeitar os animais e consertar essa merda de mundo que tá aí toda cagada e não sabem o que fazer. E aí eu vou me colocar à disposição. Eu vou falar com os não veganos para levar música para eles. Quando eles falarem, eu não quero ouvir essa música, eu vou falar, dá uma ouvidinha. E vou dar um jeitinho nisso, vou continuar desenhando, vou continuar pintando. Mas eu sou alguém que tem a disposição para falar sobre liberdade e libertação com quem ainda não sabe o que é veganismo, tá bom? E aí, se alguém quiser caçar minha carteirinha, a carteirinha que nunca me deram, podem se mobilizar aí, fiquem à vontade. Tá? Mas eu não falo mais para veganos porque não tô dando conta. Tá muito chato, as pessoas estão muito loucas e isso tá um saco isso. Tá um saco. Eu não vou apresentar o veganismo desse ponto de vista para as pessoas que me procurarem. Quando elas me procurarem perguntando o que é veganismo, eu vou passar longe de certos grupos, vou passar longe, porque ninguém depende de um grupo estúpido, mal educado e grosseiro para conseguir receita vegana. Tem um monte de gente fazendo isso de uma maneira muito menos grosseira, muito menos mal educada e idiota. Se quer ser adolescente para ficar fazendo gangue, aí é outro caso. Mas eu que não vou lá falar, vocês não são veganos, vocês são uma gangue de babacas. Eu não vou falar isso, eu guardo pra mim. E eu faço o meu, que é isso que eu tô dizendo. Vamos fazer o nosso, tá? Vamos voltar depois falando sobre, eu disse que a gente ia falar sobre compra de animais. Outra coisa que me pediram para falar também é sobre casamentos entre veganos e não veganos. Vamos falar sobre isso depois, porque também é um tema bem largo para a gente abordar. Convivência, né? Convivência humana é um desafio constante. Beijo, gente. Obrigada.